Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Conexão Johnny, o seu bate-papo semanal. Pessoal, episódio de hoje, multicultural produção. Teremos vários idiomas aqui rolando embaixo. Hoje estamos recebendo aqui, querido amigo Leonardo Mataruna, Hugo Mataruna. Cara, só fala 7 línguas, produção. Tem quantos anos, Hugo? Tenho 10 anos. I'm 10 years. Aí, ó. Old. I'm 10 years old. Aí, ó. Começamos daquele jeito, galera. Já deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Deixar também um agradecimento a quem faz esse podcast acontecer. Os nossos parceiros do coração. Fest Rio, o jeito carioca de festejar. Curtiram as festinhas aqui? Pô, ainda não. Ainda não. Pô, se quiserem aproveitar esse tempinho no Brasil ainda, dá um pulinho lá na Fest Rio, fala com o Vini e com a Carol, obrigado pela parceria de sempre. Esse queijinho aqui, de lei, Hugo, provou? Tá gostoso? Armazém do Goiano fortalecendo a gente aí. Obrigado, meu irmão. Ó, experimentei aquele doce de leite ontem, ó. Topzera. E batatas beluga, Marcelo, Leandro, obrigado também pela parceria. Nova embalagem com a Catupiry, galera, à venda nos melhores mercados. Pessoal, e dando início aqui, que hoje o papo promete. Estou recebendo aqui Léo, Hugo Mataruna. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Prazer imenso. Diretamente de Dubai, passando umas férias aqui no Brasil. Não é isso, Léo? Cara, férias no Brasil é maravilhoso, né, cara? É bom, né? A gente vem pra casa e aproveita, né, Hugo? A energia que entra do Brasil é muito forte. Aí, caramba, rapaz, e disseram que ele não falava nem português não, hein? Teu pai falou comigo aí, tá falando melhor que a gente, produção. Não sei o que tá acontecendo. A gente tá aprendendo errado. Léo, a gente sempre pergunta aqui, a primeira pergunta do podcast, eu vou começar, quem é Hugo Mataruna? Lutador, estudante, fala quantas línguas, fala pra gente aí, Hugo. Olha para aquela câmera lá e faz a sua apresentação. Ele que tá vestindo, galera, o patrocínio dele. Eu tenho diversos patrocínios. Eu queria agradecer primeiro pela oportunidade de ter o podcast com você. Obrigado. Muito obrigado. Imagina. Muito feliz. Poxa, que bom. Tá a gente que tá feliz de receber você aí. Fazendo um podcast e também vou agora falar os meus patrocinadores. Um das minhas patrocinadoras são a Pravu, que me dá umas hashes e kimonos muito boa, de boa qualidade, com UV, proteção, que eu gosto muito dessas hashes. Também eu tô... É que ele tá pensando em português, tá, galera? Ele tá pensando, tá traduzindo aí na cabeça dele. Pode ficar à vontade, o Hugo. A casa é sua. Não, e tem o Jitsu, né? O Jitsu. Em inglês eu falo melhor. Não, em português mesmo. O Jitsu. Também tem o O que é o Jitsu? O Jitsu é interessante. Tá, hoje é o dia do jabá, né? O cara tem que fazer o jabá dele. Meu irmão, você tá... O que é o Jitsu? Fala pro João. Então, o Jitsu é um app que você usa e se você estiver em outro país, quem botou nesse app vai mostrar os clubes que tem por volta e aí mostra a localização. Você bota que país que você tá, instala o app e aí ele mostra que país que você tá, aí ele mostra, tipo, o gol. O que você quer fazer, né? Qual é a sua meta ali de treino da semana? Sério? Se tem... É onde tem treino, às vezes nem é onde tem treino, né? Quem tá disponível? Eu quero treinar hoje guarda. Quem faz guarda-aranha? Ou guarda-panda, né? Guarda-panda. Esse é um desafio, hein? Esse é um desafio. Você que tá assistindo o podcast, gosta de jiu-jitsu, sabe fazer a guarda-panda? Pô, essa eu nunca ouvi falar. Pois é, guarda-panda quase ninguém conhece, nem a gente conhecia também. Mas aí usando o aplicativo... Mais no Nogi. É uma guarda de Nogi, né?
Mas é Então, o bacana. aplicativo. E esse aplicativo é um aplicativo, ele é brasileiro ou não? Não. Ele é um aplicativo que foi criado no leste europeu, né, pela comunidade russa, e hoje ele é difundido na Ásia, mas está se expandindo pelo mundo. Ele está chegando gradativamente no Brasil, né, e a ideia é essa: é conectar pessoas, conectar treinadores que queiram dar aula privada, né? E o cara chega, cheguei no Brasil, quero treinar hoje só berimbolo. Quem é o cara que só ensina berimbolo? E também lá no app ele mostra todas as posições que você pode imaginar. Então ele mostra todas as posições Que você pode aprender, né? que você pode aprender que eles ensinam lá. Caramba. No app. Aí a gente vê como a luta, né, e o jiu-jitsu, principalmente, ele difundiu e conecta, exatamente. Assim que eu peguei minha faixa preta, na época da faculdade, o Leonardo foi meu professor da faculdade lá em Celso, Lisboa, galera, ó, tem tempo. Longo tempo. Pô, tem tempo. Tinha cabelo? Tinha cabelo. O cabelo era meio ruim. Não, era bacana. Ah, mas aqui já fica melhor, né? Nós temos fases. Essa fase tá bacana, aquela fase era bacana. Era bom. Pô, eu era aluno mais novo da sala, eu e minha irmã. É verdade. Tinha 17 anos quando a gente entrou na faculdade. Pô, legal demais. Que fica são as memórias, né? A gente tem contato ainda com a galera de lá e tal. E eu nem lutava na época. Eu comecei a praticar jiu-jitsu em 2010, quando eu me formei na faculdade. Eu lembro disso, eu lembro. E a faculdade era muito conectada com luta também, por conta da Gama, né? Muita gente foi pra lá. É verdade. Tinha muito judoca, né? E, enfim, quando eu peguei minha faixa preta, eu fui dar um rolê pela Europa. Eu fui até fazer um seminário, cara, de uma academia de um amigo que não era nem da minha equipe, que era da Checkmate. Tava morando lá há um tempo lá no Porto. Mandar até um abraço pro David Mendes aí, fera braba da Checkmate. E eu fui assim, eu falei, pô, David, vou estar aí por aí. Ele falou, pô, vem cá, cara, que é o que o Adriano falou aqui, acaba conectando pessoas ali. Pô, os portugueses vão ver um brasileiro vindo mostrar posições. Assim, a luta tá num contexto maravilhoso. E vocês estão morando em Dubai, não é isso? É verdade, a gente está morando em Dubai, né, há 10 anos, né? Eu vou dizer que nada é por acaso, né? Sempre a questão da conexão, né? Hoje você conhece uma pessoa aqui, né? E por isso que a gente fala tanto com o Hugo, né? O Hugo é atleta, compete em diversas modalidades, tá sempre viajando e fazendo amizades, contatos, né? E esses contatos que hoje são apenas amizades, realmente sem nenhuma pretensão futura, pode ser que amanhã, hoje é a criança que está praticando, amanhã é um advogado, amanhã é um policial, amanhã é um médico, né? E cria outras conexões. E mais ou menos foi esse o caminho que a gente tomou na chegada de Dubai, né? Eu era professor universitário no Brasil, né? Minha trajetória é um pouco longa, né? Eu sempre fui também um cara bem alternativo no sentido de buscar sempre coisas diferentes, né? Eu acho que eu fui muito criticado, né, profissionalmente no início da minha carreira por conta de que as pessoas não conseguiam entender que eu não me especializava numa coisa, né? Todo mundo era, pô, mas você foi atleta de judô, por que tu não se especializa em judô? Não, eu procurei realmente fazer tudo que não era relativo com o judô, que hoje em dia me ajuda. Eu acabei voltando às origens, trabalhando de novo com o judô, mas essa diversidade fez com que aumentassem as minhas conexões, né? E eu tiro isso muito na parte da música, né? Alguns artistas que fazem cooperações não só de composição, mas hoje, né, com as redes sociais, que é um instrumento fortíssimo de promover o seu trabalho, né? A gente tem, eu não sou nem tão fã dela, mas a Anitta é a artista brasileira que melhor faz esse tipo de conexões, né? São muitas collabs, e a gente traz isso para o esporte, né, com o Hugo. Né? O Hugo hoje ele é uma criança que pratica mais de 10 esportes, né? E esses esportes, apesar de ter uma tendência do alto rendimento, a gente não, como técnico, né, que eu só acabo sendo técnico e pai, né, é uma função difícil, né, eu não foco... E só deixar registrado que a mamãe do Hugo também tá aqui. Tá presente. Como é que é o nome da sua esposa? Andressa também, faixa preta também. Faixa preta também? Também, casca grossa. Pô, de judô, família toda... E assim, cara, hoje, né, muita gente acha, porque o Hugo tem a experiência de estar competindo, que ele já está se especializando em um esporte.
Assim, academicamente, eu sei que não é a hora, né, ainda da especialização, né? Mas existe aí um universo kids muito grande aí. Depois eu vou até deixar com que o Hugo fale um pouco de como que está esse mercado. Mas a gente tenta dar o maior número de oportunidades para ele, para que ele possa experimentar as diferentes modalidades, mas também fazer novos amigos, novos contatos, que no futuro vão ser importantes, independente da carreira que ele tiver. Pode ser que quando ele tiver lá 17, 18 anos, ele decida ser policial, decida ser artista, cantor, gosta de cantar, gosta de música, né? E aí ele tem ali o universo para estar conectado. Mas como é que eu fui parar em Dubai, que é a principal pergunta? Eu te digo, cara, que conheci um professor que era inglês, e esse cara, durante os Jogos Olímpicos, eu era técnico da seleção brasileira de judô, eu estava nos Jogos Olímpicos de Londres, e esse cara foi me visitar no hotel, ele falou assim, pô, por que tu não monta um projeto para a União Europeia com a tua experiência para explorar a questão dos Jogos Olímpicos, né? Estudar o impacto dos Jogos Olímpicos, o legado que esse mega evento deixa. E na hora, cara, eu te confesso que o meu foco ali era os Jogos Olímpicos, né? Não era pesquisa, não era nada. Eu falei, pode ser, não dei muita importância, mas preenchi lá os formulários que ele me recomendou, mandei e fui para os Jogos Olímpicos. Quando eu estava em dezembro, os Jogos foram em agosto, mas quando estava em dezembro em Tóquio, no Grande Slam, recebi uma ligação, falou assim, tu pode estar aqui na terça-feira para uma entrevista aqui em Londres? Eu falei assim, cara, eu estou em Tóquio. Aí o cara falou assim, pô, você tá em Tóquio, mas você mora em Tóquio? Não, eu moro no Rio de Janeiro. Aí o cara falou assim, pô, mas você viaja, hein? E só o fato de estar em Tóquio já me deu um plus a mais, que era uma entrevista, né? Esse momento. E tinha alguns candidatos. Eu acabei fazendo logo na sequência a entrevista e fui selecionado entre 19 mil pessoas, né? Que era a bolha inicial, né? Para liderar um projeto da União Europeia. E fiquei durante 5 anos na Inglaterra, que foi onde eu conheci minha esposa, casei, depois veio... Vocês se conheceram na Inglaterra? Na Inglaterra. Caramba, na Inglaterra. Você morava lá? Ou você tá... Ela foi trabalhar no projeto. Que a história é um pouco curiosa, né? A história é um pouco curiosa. O que acontece, né? Apesar de eu ser garoto, assim, né? já tô com a bagagem nas costas, né? E... a mãe da minha esposa foi minha aluna. E quando estava no projeto, eu recebi algumas bolsas para convidar ex-alunos para irem estudar na Inglaterra, para trabalharem nesse projeto. E então eu selecionei, eu sempre tive um caderno que eu anotava o nome o teu nome tá lá, tá? Eu e da Flávia. Estão lá do caderno, o nome dos meus alunos, que eram alunos que se identificavam comigo. Eu nunca fui um cara assim na faculdade, claro que a vida ela transforma a gente, né? Claro. E assim, eu vivi o meu período de educação física ali, né? Que é onde a gente se conheceu, mas o meu caminho sempre foi a música, então uma coisa que sempre conectou a gente. É verdade. O D'Angelo, não sei se você lembro, meu irmão. Pô, exatamente, tocar, era um cara da nossa sala que cantava samba, a gente ia prestigiar o cara, então a conexão foi essa. E assim, né, é o que eu falei, né, sempre as conexões, né. Eu sempre anotei, né, o nome das pessoas que eu mais me conectei, porque eu sei que a vida, meu pai me passou essa lição de vida, né, cara, a gente tem que estar envolto de pessoas que trazem uma vibe boa pra você, né, pra tu trabalhar, pra se relacionar, pra tudo. E, cara, como eu falei, teu nome estava lá e o nome da minha sogra também estava lá nesse caderno. E eu fui revendo lá quem eram as pessoas que eu poderia convidar para esse projeto, que eram pessoas que eu tinha literalmente uma afinidade, mas que tinham a capacidade também de fazer o trabalho que era necessário. E aí, quando eu fiz uma entrevista com ela online, né, junto com o meu chefe lá na Inglaterra, ela falou assim, poxa, me desculpa, mas eu não falo inglês. Mas a minha filha acabou de se formar, ela pode participar dessa entrevista e tal. Eu não conhecia, eu falei assim, aí eu olhei pro meu chefe, ele falou, pô, põe ela aí na tela, quando a entrevista era online. Quando ela apareceu na tela, ele me deu um chute embaixo da mesa e falou assim, tá aprovada. Eu falei assim, cara... Aí eu falei assim, caramba, cara, mas a gente nem entrevistou. Ele falou assim, não tem problema não, manda ela vir. Tá aprovada. Mas foi legal, e ela foi trabalhar com ele, não foi trabalhar comigo no projeto, e acabou que surgiu ali a afinidade.
A gente logo namorou, casou e teve uma pesquisadora que era da África do Sul, que também fazia parte desse projeto, e saiu do projeto e foi para Dubai. E muito depois, já acabou o projeto, eu fui para a Alemanha, morei na Alemanha. O Hugo, a primeira língua, inclusive, que o Hugo foi estudar foi o alemão, né? Primeira língua. É difícil, né? O alemão, assim, eu tenho um amigo morando lá, ele penou para aprender o básico para começar até se inserir no mercado de trabalho, que tem isso. Sim, tem isso. A Alemanha é um dos países que melhor recebe o imigrante, cara, para falar assim, que eu percebi dos países que eu morei. Mas existe uma coisa. Você tem que dominar o alemão, né? Se não dominar o alemão, realmente é difícil você se manter, principalmente no primeiro ano você consegue, mas no segundo e o terceiro ano o governo te exige que você faça provas de línguas e esteja ali conectado, né, cara? E aí eu estava na Alemanha, já estava indo para o meu segundo ano, falava um pouquinho de alemão, estava gostando da escola, né? Porque, cara, a escola na Alemanha é brilhante, isso é uma outra questão, né? Assim, o que ele aprendeu na escola com 1 ano de idade, Eu já falava com 1 ano de idade. Já a questão do falar alemão, mas assim, ele carrega até hoje, cara, hábitos que, por exemplo, ele gosta de comer uma salsicha de manhã, mas salsicha é uma coisa que a gente... O sapato, cara, entrar de sapato em casa, ele não entra de sapato em casa por nada, né? Que era uma tendência chegar na Alemanha, você chega de sapato, tira o sapato, você troca, você tem um Hausschuh, que é um sapato que você usa só dentro de casa. Né? Eu tenho esse aí também, um chinelo. Por causa do frio, né? A pantufa, né? Na Ásia essa cultura é fortíssima. Fortíssima, né, cara? E assim, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora a gente encontra bastante. E ele carrega esses hábitos. Já comia de garfo e faca e copo de vidro. Cheguei na creche para buscar ele tá com um copo de vidro na mão, assim. Pô, eu falei, um copo de vidro aí! A professora, qual o problema? Deixa ele. E se quebrou. Então a naturalidade de criar desafios para a criança e não super proteger a criança, isso ajudou muito no sentido da independência dele, né, cara? Então eu estava lá na Alemanha, já meio sem perspectiva de continuar no segundo, terceiro ano que tinha que fazer essa prova, pensando. Fomos para Portugal, ficamos um período em Portugal e essa professora me chamou, pô, quer vir para Dubai? Eu falei, quero não, cara. Quero não, quente pra caramba, o que eu vou fazer lá, cara? Ela falou, pô, não, vem me ajudar, eu tô montando um curso de mestrado, vamos trabalhar nisso. Eu falei, tá bom, minha mulher falou, pô, vai pelo menos por uns 6 meses e vê, se você gostar, a gente fica. E tô lá 10 anos, né, cara? 10 anos já. Caramba, e uma cultura totalmente diferente, né? Totalmente diferente, mas assim, muito próximo com o Brasil, cara. Muitos brasileiros lá também. Hoje já são quase 10 mil brasileiros, né, morando nos Emirados Árabes. O Brasil exportou um número grande de professores de jiu-jitsu, né? É o que eu falo, né? Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu foi em 1981. Né? Em 81 eu fui aluno do Carson, né? Não diretamente do Carson, mas depois eu acabei indo para a turma aqui onde ele tomava conta dos treinos, mas quando eu olho o jiu-jitsu da década de 80, é um outro jiu-jitsu totalmente diferente do que é hoje em dia, né? Um lado comercial muito grande, mas o Brasil hoje, cara, lidera globalmente, né? Os Emirados Árabes, globalmente o esporte, né? Através do jiu-jitsu. Antes era só o futebol, né? A gente exportava muita gente de futebol, mas hoje o jiu-jitsu, né, e a capoeira, que durante muitos anos também expandiu a nossa cultura. Mas o jiu-jitsu hoje está enraizado, né, cara? Tá ali na... E como é o jiu-jitsu, a gente estava conversando com o Júlio aqui, mestre Júlio da GF Team, né? Muitos alunos da GF Team lá, inclusive a Nádia, né, que foi nossa colega de faculdade, o Evangelista. Como a partir de que momento o governo implantou o jiu-jitsu assim, nas escolas e até nas bases militares também, né? Em 2009, cara, é interessante a história do jiu-jitsu nos Emirados Árabes. Ela ganha maior amplitude quando o filho do Sheik vai estudar nos Estados Unidos, né? E tem contato com o esporte. Ele não sabia, tinha uma obrigatoriedade de fazer um esporte na universidade. E ele não sabia o que fazer, olhou lá o Brasília Jiu-Jitsu e falou, vamos tentar isso aí. E fez, e quando ele volta de férias para casa, ele conversa com o pai dele e já estava com um comportamento totalmente
diferente de quando ele saiu e com uma paixão muito grande. E o pai falou assim: pô, se isso está dando certo com meu filho, vai dar certo para o meu povo. Né, e decide implementar isso nas Forças Armadas, nas escolas, né, e criar literalmente uma nova forma de vida para a sociedade emirate. Né. E isso foi muito bacana, cara, porque a gente vê que hoje, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um outro país, né, tá fazendo com o judô, né, uma coisa que o Brasil já teve lá atrás, né, da década de 80, a gente até fazer uma pergunta, entre cada 5 pessoas, 3 fizeram judô quando foram crianças, né, dos adultos. Não, tinha muito mais disso, né? Tinha muito mais. Ela ia fazer o judô para aprender a cair. Exatamente. E hoje a gente já vê, né? Eu venho do judô, né? A minha origem é o judô. Treinei jiu-jitsu também durante muitos anos. Mas vejo que hoje o jiu-jitsu está numa ascendente muito grande em função de um modelo que foi pensado para ser comercializado. Né? Antigamente o jiu-jitsu não tinha uma minha percepção, né? Isso é pessoal. Não tinha uma sistematização como existe hoje em dia. E essa sistematização é um benchmark, né, do próprio judô, né, cara? Sim. De estruturação as faixas sempre existiram, né? Mas conteúdos, né? Formas de ensino, né? E isso fez com que o esporte também se vendesse de uma forma melhor, né? E atraísse muito mais as crianças, né? Então a gente tem o Hugo, que, por exemplo, hoje, apesar de fazer muitas modalidades, é um cara que é apaixonado pelo jiu-jitsu. Você prefere jiu-jitsu com pano ou sem pano? Eu acho com no-gi. No-gi? E essas modalidades que você pratica, todas são voltadas para luta ou você joga futebol também? Então, maioria é luta. Só que só tem de 2, eu acho. Ou um é o Vai Cru, que é um esporte, só que é tipo mais religioso. Assim. Não, é importante explicar, contextualizar. O Hugo foi lutar o Mundial de Muay Thai, né? E aí a gente chegou lá no Mundial de Muay Thai. Quando foi fazer, parecia me sentindo no filme do Karate Kid, né? Que tem aquela banca assim, né? De jogadores. Aí cheguei lá para fazer a inscrição, literalmente muito amador no sentido de vir com papel, assinar, né? Não é nada digitalizado. E aí o cara falou assim: vai se inscrever em qual estilo? Eu falei assim: calma aí, cara. O Muay Thai. Eu falei: Muay Thai. Pra competir. Ele já assim: não. É porque naquele ano eu ia completar 10 anos, só que eu já tava quase completando. Tipo, faltava só um mês. E não podia competir no estilo de luta. Então o cara perguntou, ele tava com 9 anos e o cara falou, só com 10 completo ele pode lutar mesmo. Então ele só pode inscrever no Vai Cru e no Muay Thai Lao. Aí eu falei assim, caraca, Muay Thai Lao, Vai Cru. Essas duas foi o Muay Thai Lao também. E o Muay Thai Lao é tipo, você tem que bater, só que você tem tipo os blocos em cima da água. É uma ponte, né? Você luta em cima de uma ponte. Você é tipo o Van Damme, então, no filme do Dragão Branco. É tipo isso. Tem uma piscina. Tem uma piscina, os blocos, e tem só o colete de boia. Aí tu pode pegar no colete e jogar. Mas tem que jogar na água e ganha. Pode chutar. Muito maneiro. É uma forma recreativa de promover, né? Em primeira mão, acho que é o primeiro podcast do Brasil abordando esse esporte aí. O Muay Thai lá. O Hugo, então, é uma máquina de matar, né, Mataru? É Muay Thai, é tudo. Você é perigoso, Hugo. É o cara perigoso, né? Ainda bem que ele tá do outro lado da mesa. Né? Apertou minha mão aqui, fiquei até meio constrangido. Eu falo assim, né? O Hugo é um cara que veio quebrar alguns paradigmas, né? No Brasil, eu falo o seguinte. No Brasil, a arte marcial para criança, eu acho que ela tem literalmente que ser lúdica, tem que ter um fator inclusivo, mas ela também pode ter um pouco de uma pegada do alto rendimento e da especialização, né? Então, o fato de eu ser professor, ele acaba me acompanhando em diversos momentos que eu estou dando aula, né? É isso que eu ia te perguntar. Foi uma coisa natural dele? Assim,
claro que tem influência em casa, né? Óbvio, né? Mãe e pai faixa preta, é difícil. Esse contexto sempre inserido no mundo da luta, mas isso também, assim, não quer dizer, não é nenhuma certeza que ele sempre gostou. Você sempre gostou Sempre. Tipo, o esporte me abraçou. Eu comecei com o esporte desde 2 anos. Primeiro esporte nem foi o judô ou o jiu-jitsu, foi o karatê. Caramba, bicho. O meu É o primeiro... comitê inteiro ali. E hoje eu sou faixa preta de karatê. Sério? Que isso, cara? Ele foi examinado, é interessante isso, né? Ele, quando estava com 8 para 9 anos, veio um técnico da Japan Karate Association, né? Que é um dos estilos, uma das instituições que lidera o Shotokan no mundo, né? Foi a Dubai, um japonês, Shihan Okuma, e fez aí o exame de 68 pessoas. De 68 pessoas... Só 9 passaram. Só 9 passaram. E ele foi um dos 9, e isso não era 68 crianças, não. Adulto, idoso, tudo. É o verdadeiro linear. Com adulto junto ainda. E vovô. Daí tinha até os velhinhos. Caramba, então você é mestre de karatê, cara. Olha. E Cara, eu já vi uns vídeos seu lutando, o Hugo, assim, e cara, é muito competitivo ele, né? Bastante. E agora ele tá se preparando, daqui a 2 semanas ele vai lutar o wrestling. Não, essa semana o wrestling, e na semana seguinte o Mundial de MMA. Da IMAF. Em que lugar? Em Dubai. Em Dubai? Não, em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Cara, ô Hugo, me conta assim, vocês estão morando em Dubai, né? Como é que é a sua rotina de treinos lá? Você estuda, né? Eu estudo. E agora vocês trabalham assim, ó, o seu cronograma semanal. Terça e quinta, um exemplo, eu treino Muay Thai. Agora eu veio pro online, que é estudo no homeschooling, no computador. Eu faço a atividade. Então é interessante. Só que também, no árabe, exemplo, tem que escrever. Não é só no computador tudo, não. Também você escreve no papel, vai, tira uma foto e manda para a professora. A gente botou ele numa escola online no último ano, em função de uma coisa que é bem curiosa, né? Ele, desde novo, sempre fazendo esporte, começou a sofrer bullying na escola por comer bem. Caramba, acho que não é uma ideia. Não é uma ideia boa ter bullying com ele, não, né? Literalmente, gosta de salada, brócolis, né, legumes. E um dia ele chegou em casa com a marca no rosto. Eu falei, o que houve, meu filho? Ele falou assim, pô, meu amiguinho me bateu na escola. E o outro criança, esse já tem tempo, só que ele mordeu minha orelha. Ele chegou assim, me deu um tapão assim atrás e mordeu minha orelha. E aí eu falei assim, pô, mas calma aí, alguma coisa tá errada, cara. Você faz karatê, judô, jiu-jitsu, e tudo não se defendeu. Ele falou assim, não, papai, você tinha me dito que não era para brigar na rua, não era para lutar na rua, e é melhor voltar assim do que matar ele, não acha? Eu falei, tá certo, você fez certo. Cara, que exemplo, tá certo mesmo. Porque assim, a arte marcial, até qualquer modalidade e idade, né? Eu até abordei isso o que a calma que ela te dá é porque você sabe a violência, entre aspas, que você pode gerar. Exato. Isso acaba não te proporcionando aquilo, você tem o autocontrole. Esse autocontrole dele realmente, nesse dia foi uma grande lição para mim, né? Não só como pai, né? Mas como professor ali, né? Do que a mensagem que a gente transmite, a criança realmente absorve, independente da idade, né? Porque ele era muito novo. Mas foi um fator que me preocupou, e a gente começou a acompanhar mais de perto essa questão do bullying. E até o ponto que ele chegou e disse assim, quero mudar de escola. Ele mesmo falou assim, quero mudar de escola porque eu sou atleta e as crianças que lá estão não são atletas e não conseguem... E só querem saber de futebol, e depois da escola assim,
vamos jogar tal que tal jogo, vamos lá sair pra brincar. Não era o assim. seu Isso. mundo, né? E sem falar da comida, né? Encontramos uma pizza dentro da bolsa dele. Falei, o que é isso aí? Ah, não, o Mohamed me deu ali porque falou que eu tô magrinho e tal. E tinha um outro amigo que dava sempre os doces. As crianças vendendo doce, igual traficante, literalmente, dentro da escola, vendendo doce. E ele falou assim um dia, pai, e aquela caixa de chocolate ali, você não vai fazer nada não? Dá pra vender? Eu falei, calma aí, cara, que história é essa de vender? As crianças estão vendendo chocolate no banheiro. Eu falei, caraca, isso é uma loucura, cara. Doideira. Ele falou, Aí, pô, chegava a ter uma data de celebração lá, o Hagleia. Todas as crianças, todos os pais, né, com poder aquisitivo muito grande, querem mostrar que tem capacidade de dar mais para as pessoas. Tipo, Então, tem dinheiro demais E- e consegue dar mais dinheiro, mas em vez de dar dinheiro, dá o doce. então, tu imagina, crianças voltando com 1 quilo de doce. Não mais. Até mais, né? Mas de cada criança, cada um dá 1 quilo de doce, o outro dá outro quilo. Quando vê, pô, tinha, sei lá, 5, 6 quilos só de sweets, né? De bala, chocolate. Uma vez eu voltei com uma sacola de shopping assim. E você não Não comi. come? Não, eu dei. Mas você, assim, você controla a sua alimentação, claro, que você gosta de comer saudável, né? Mas você não tem aquele momento de criança, né? Não Eu não gosta. curto muito. Caramba, bicho aí. Não, nunca provei. Nunca provei. Refrigerante. Que legal, cara, acompanhar essa história. A gente sempre aborda aqui as histórias, cara. A gente adora ouvir histórias. E uma vez a gente foi pro Outback, só que era pra falar com um amigo lá. Aí, tipo, eu tava só mantendo peso. Aí eu não precisa. Aí tinha celery, Como é que é o céu? aipim. Aipo. Pô. Aí eu fui. Ninguém tava comendo, o aipo tava em cima da mesa lá, todo mundo comendo a carne, o aipo ali em cima da mesa, ele olhou assim, falou assim, posso comer um desse aí? Os caras, pô, mas tu vai comer aipo, cara? Aí eu comi assim, igual cenoura. Aí toda vez que eu vou lá, a primeira coisa quando aparece aipo, eu como. Ao invés de vir o pão, né, do Outback, vem o aipo pra mim. Pô, que legal. O Hugo, ele fala, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você fala 7 idiomas, cara. Inglês, português, árabe, espanhol, francês, Russo, né? russo e japonês. Japonês também. Mais por conta do judô, né? Sim, Então, da nomenclatura. a nomenclatura, os comandos. E assim, uma coisa interessante de morar em Dubai, cara, Dubai é a cidade mais cosmopolita que eu já vi na minha vida, cara. Assim, de receber gente. Eu nunca recebi tanta gente não na minha casa, né? Mas assim, na cidade, né? Porque assim, eu morei na Inglaterra. É um hub, né? Eu morei na Inglaterra, então as pessoas sempre faziam conexão, ou iam à Inglaterra, me ligavam, mandavam mensagem, tô indo à Inglaterra, já era um número elevado. Mas igual a Dubai, cara, não existe. Não existe. Todo mês tem alguém de fora lá visitando, né? Multicultural, né? E assim, essa diversidade faz com que a gente tenha contatos não só com as línguas, né, mas também com os hábitos das outras culturas, né? Hoje no clube onde a gente tem a nossa equipe, que é a Level Up, em Dubai, a gente tem mais de 90 nacionalidades dentro do clube, né? Então... E pessoas de diversos lugares. Diversos lugares, né? E do mundo todo. A escola de vocês, ela é voltada para o jiu-jitsu? Na verdade, a Level Up ela tem várias modalidades, né? Dentro da Level Up a gente tem a nossa equipe, a Mataruna Team, lá em Dubai só com judô e wrestling, né? E em Portugal, no Canadá, na Inglaterra e aqui no Brasil com jiu-jitsu, né? E o judô também. E o interessante, a gente estava falando do negócio da escola, eu sei que a gente já finalizou esse tema, com a questão do bullying, a gente decidiu trocar ele para a escola online. E essa escola online fez com que mudasse toda a rotina da vida, não só dele, mas nossa também. Aí eu consegui treinar, mas que eu tava chegando
tardes nos treinos. E aí os técnicos estavam reclamando que eu não estava chegando em tempo. Aí a gente decidiu mudar. E aí eu treinei mais e consegui, tipo... Render melhor na escola, né? É. Entendi. Porque o que acontece? A escola convencional, ele tinha aula até às 4 da tarde. Então, de 7 da manhã às 4 da tarde é um tempo muito grande e nem sempre é utilizado o tempo todo. Com a escola online, ele tem 4 horas de aula. Só 4 horas. Uma hora de cada um. Dependendo. Às vezes é... Cada disciplina, né? cada disciplina. E é muito produtivo, né? Então, assim, são 4 horas ali de trabalho, meu irmão. 4 horas para resolver aquilo ali. Então, E você fica liberado para treinar. E também, se você não acabar o dever em tempo, fala que você tá atrasado e ainda não conta. Então você tem que fazer se você fizer todos os deveres do semestre A e semestre B de todas as disciplinas, você já pode ir pro próximo ano. Então Tinha uma menina, você consegue adiantar. menina, ela passou, ela já tá no 7º. Ela era pra estar no 6º. Ela adiantou tudo, que ela já tá no 7º agora. É uma amiga dele que ela entrou junto com a turma dele, só que ela... E o que é legal nesse tipo de escola online é que você tem diversos talentos, né? Então o Hugo é o cara do esporte, mas tem lá a menina, que essa menina é da culinária. Né? A menina tá... Ela termina tudo, terminou, próximo dever, terminou. Ela é chefe. Então ela tá avançando com a escola, correndo com a escola, porque ela quer iniciar o business dela. Então, é entender, né, um novo formato de escola também, né? O tempo, a gente não pode ter a mesma escola que chega lá a criança e fica sentado o dia todo, né? Mas ser uma escola que faça a criança pensar, empreender, né? Então, esse tipo de escola mudou um pouco. E não fica só na mesma matéria por muito tempo. Eles façam essa matéria, falam, aí próximo. Faz tudo rápido e faz até mais, às vezes. A escola é muito produtiva, né? Ela se baseia muito não só na capacidade... As turmas não são pequenas também, mas também não são tão grandes, mas ela tenta entender a realidade e o contexto de cada aluno. Né? A individualidade, né? A individualidade. É isso que a gente aborda muito aqui no Brasil, o modelo de educação, porque assim, às vezes... Tá ultrapassado. Muito ultrapassado. É muito ultrapassado, bicho. A criança quer, que nem o Hugo, quer partir para a área do esporte, do alto rendimento, ele tem que vivenciar uma coisa ali que não vai fazer sentido para ele, e tem coisas que fariam muito sentido e que ele não vai abordar, entendeu? Então, por exemplo, no ano passado o Hugo empreendeu, né, lançando uma marca de roupa. Né? Então, ele agora está lançando uma linha... HM, que é uma linha de Hugo Mataruna, né? De fashion fighter, né? São roupas de luta, né? Roupas de luta, mas não é rash guard. Roupa de sair. Social. O Adriano também, ele tinha uma marca aqui, iRoll, que era voltado pro jiu-jitsu. É mesmo? Fightwear. Não, mas não era tipo casca grossa, era... coisa mais para você sair. Sim, é o mesmo estilo do Hugo, né? Que a gente percebeu, né? Que ele mais percebeu, ele falou assim, pô, quando vai ter uma festa, vai ter uma coisa, eu não posso ir de rash guard, né? O lutador, e aí... Aí eu boto a minha marca e tem camisa, casaco, garrafa... Tem uma... O André tá ali assim, ó. Essa, André. Cara, que legal. Com 10 anos, cara, vai fazer 11 anos. Olha que fala 7 línguas, é uma máquina de matar e tem a própria marca, HM. Pô, cara, tem que trazer essa marca aí. Quando você voltar pro Brasil, você traz aí umas peças aí que a gente vai sortear para os nossos seguidores mirins aí, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Pô, que bacana. Cara, você sempre foi um cara muito viajado, né, Léo? Eu lembro, pra você ver, ó, dos tempos de cabelo, hein? Vou comer um queijinho aqui do Goiano aqui. Hugo, tá gostoso? Armazém do Goiano. Vocês vão ganhar um doce de leite aí, meu irmão, depois. Já provou doce de leite, Hugo? Doce de leite é proteico, é pré-treino.
Deixar aqui mais um abraço para os nossos patrocinadores. Fast Rio, jeito carioca de festejar. Artigos de festa, Hugo. Olha aí. Pô, maravilhoso. Loja Loja. festa, né? Vamos ver se a gente consegue ir depois. Aqui do lado, a loja do Vini e Carol. 3 lojas, inauguraram a terceira agora. E os 2, faixa preta, brabíssimo. É mesmo? Maravilha. Meu professor do jiu-jitsu. E a esposa dele, exatamente. São empreendedores. Então é uma marca bem forte aí. Estão com a terceira loja agora. Armazém do Goiano, esse queijinho, esse doce. Maravilha, hein? O Armazém do Goiano. Aí. Vou pegar até mais um. Aí. Olha aí. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. É saudável. Bem gostoso. É gostoso. Né? E depois ainda também vocês vão ganhar o jantar hoje, tá garantido, tá? Tá na conta do Beluga aí. Pô, batatinha roxi. Olha aí, É bom pra caramba, hein, bicho? Vamos levar pra casa. Marcelo Beluga Leandro. Quanto tempo na Airfry, produção? 20 minutinhos. É mesmo? Maravilhoso. Muito prático. A sua rotina de atleta exige tempo, né, e praticidade, então o Beluga é uma solução maravilhosa para isso. E falando dessa questão, eu lembro na faculdade, a gente estava vivendo o período do Orkut. Ó, quanto tempo. Hugo, isso é tem tempo. E eu lembro que você tinha na época que você foi nosso professor, você tinha 27 para 28, você era o nosso professor mais novo. Você sempre foi um cara prodígio mesmo do mundo, né, cara? Assim, e você tinha nas suas fotos, você tinha uma foto em cada orelhão de cada país. Olha aí, então contei isso pro meu filho outro dia. Isso aí. Cara, você naquela época, você já tinha rodado o mundo, praticamente. É verdade. Isso. Eu lembro que você falava, era uma foto em cada orelhão. O telefone público do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos. É verdade, cara. Se eu pudesse até recuperar essas fotos do Orkut, né? São fotos que se perderam. Mas foi uma coisa que o esporte me proporcionou, né? Então, assim, eu fui atleta, mas acabei não indo tão longe como atleta e logo acabei entrando em comissão técnica de seleção brasileira muito cedo. E tive a oportunidade de viajar muito com o esporte. E com isso, cara, eu falei assim, eu tenho que levar lembranças, né? Só que eu não podia ficar carregando imã de geladeira para tudo que era lugar, né? E a minha lembrança era visual, né? Fazer coleção de foto em orelhão. Hoje já fui a mais de 108 países, né? Consegui aí acumular uma experiência de vida muito bacana, cara. Eu acho que assim, o nosso Brasil, eu falo sempre, né? Viajar dentro do nosso Brasil é excelente, é importantíssimo a gente conhecer a diversidade do nosso povo e as diferentes realidades das cidades do Brasil. Né? Mas viajar dentro do Brasil, tendo a minha experiência internacional, me fez olhar o Brasil diferente, entender por que lá na região do Sul tem a influência alemã é tão forte e entender aquela realidade, por que as pessoas são mais duras. Não é porque são duras, né? Fazem parte daquela cultura pela uma influência europeia, né? E isso é muito, muito bacana, né, cara? E essa experiência de vida, o Baixinho aqui também já está aí já com 35 ou 36 países que ele já foi, né? Também está acumulando e vai sempre pegando aí também coletando histórias de vida, né? E por falar nessa questão de viajar, cara, tem uma história bem interessante que eu tava indo para a República Tcheca para uma conferência, né? Primeiro que foi uma loucura, cara, foi uma conferência de filosofia do esporte, né? Eu sempre gostei de discutir o que o homem pensa, como o homem pensa e tal. A gente fala muito isso aqui, que isso é um papo que é meio que tardio, que chega na gente meio tardiamente. Cara, infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura, né, cara, de refletir muito, né? A gente absorve muito o que é dado, faz muito no automático, sem pensar, e pensa muito na gente, né, cara? A gente pouco pensa, eu pelo menos, assim, a realidade onde eu cresci, dificilmente se pensava muito no outro, né? Até pensar no outro ali que é mais próximo, teu amigo, tua família, né? Mas pensar no cara que não tá ali, não mora contigo, não mora naquela tua realidade, né? Gente aqui
aqui da área do Meia, Caxambi, a gente pensa nessa realidade, mas a gente não consegue pensar o Rio de Janeiro, por exemplo, lá na realidade de Ipanema, até pensa, porque vai lá, pega um surf e tal, mas a realidade de Santa Cruz, são tantas realidades dentro, né? E a gente tem que pensar a sociedade muito diversificada. É difícil, cara, é difícil. É um assunto muito... envolve muita coisa, muita coisa, cara. Mas a gente estava conversando com relação a isso. Você foi nosso professor de antropologia na faculdade. É verdade. A antropologia, ela estuda muito o meio que faz o homem. Você é inserido no... A tua educação, ela parte muito do que você estuda, claro, do que você convive e do meio que você tá. Verdade, né? Aquela velha frase que a gente fala com os alunos lá, né? Gatos andando com tigres e leões se tornam leões e tigres, né? E o leão andando com gato se torna gato, né? Então o meio literalmente influencia e por isso que a gente tem que procurar bons meios para os nossos filhos, né? E até mesmo para a gente, né? Pra gente. Porque se a gente só anda com gente que seja negativa, a gente acaba indo para um lado negativo. Se a gente se cola com o cara que tem uma vibe bacana, um alto astral, que come bem, né? Então a gente acaba... Exatamente. Mas aí conversando isso aqui. E aí eu tava contando esse lance da República Tcheca, o cara falou, pô, vem pra conferência e tal, dorme na minha casa. Eu cheguei lá no aeroporto esperando que o cara ia me buscar. O cara não tava lá, né? Eu peguei um voo low fare, que é um voo de mais barato, né? Paguei 8 ou 10 libras pra ir, que não é nada pra um voo. Não, sentadinho ali, só podia carregar a mochila. Pô, mas tu não gasta isso aqui no Uber, mete junto. É verdade. E aí quando cheguei lá o cara não tava, pô, não tinha celular nessa época, né, cara? Eu meti a mão assim, falei, cara, não tem nem moeda pra ligar no orelhão. Aí o guarda do aeroporto, o voo chegou quase meia-noite, ele falou assim, meia-noite o aeroporto fecha. Você tem que sair aqui do aeroporto, a gente já tá começando a botar as pessoas pra fora. Eu falei, o senhor tem uma moeda pra me emprestar, que eu preciso ligar no orelhão, a pessoa vem buscar. O cara, não, deu uma moeda, liguei, na hora que eu liguei, o cara, meu amigo, tava louco, tava mamadão, tinha ido pra uma festa lá. Eu falei assim, e aí, Pavel, cadê você? Ele, Leo, amanhã você chega, né? Eu falei, não, já tô aqui no aeroporto. Ele, desligou o telefone. Eu falei, acabou a ficha. Acabou a ficha, cara. Acabou a ficha é por tempo. E aí eu falei, cara, pra onde eu vou? Não tinha endereço do cara, maluco, né? O cara novo, né, cara? Vai na aventura, né? E acreditando nos amigos. Aí eu vi eu já tinha visto esse cara dentro do avião, um cara que tava com a mochila com a bandeirinha do Brasil colada. Eu falei, cara, será que esse cara é brasileiro? O cara tava passando na minha frente. Eu falei, ei, Brasil! O cara falou assim, você é brasileiro? Também sou. Eu contei a história pro cara, o cara falou assim, olha, eu tô num albergue, a gente pode ir junto, o albergue é baratinho, com certeza tem vaga lá, que eu olhei ontem. Você Beleza. trouxe 20... Eu só tava com 20 euros só, né? Beleza, aí saímos, o cara falou, o mesmo segurança que tinha falado que o aeroporto tava fechando, falou assim, o último ônibus é aquele que tá indo ali, ó. Já tá saindo, corre lá. Ele vai passar do outro lado da praça. E a gente começou a correr, atravessando a praça e gritando. Aí o ônibus foi e parou. Na hora que o ônibus parou, abriu a porta, o cara... Meu apelido na faculdade era Buda, né? Porque eu adorava raspar a cabeça. O cara abriu a porta do ônibus e... Buda! Eu falei assim, caramba... Tu me conhece? Aí o cara falou assim, pô, eu tocava num pagode, tu não lembra? Tinha um trailer e em frente ao CCS, eu tocava no pagode lá. Eu falei, mas o que tu tá fazendo aqui dirigindo o ônibus? Ele falou assim, então, cara, de segunda a quinta eu dirijo um ônibus aqui. Sexta, sábado, domingo eu toco num pagode aqui da República Tcheca, em Praga. Caraca, meu irmão. Eu falei, não é possível. Não é possível. Cara, é o que todo mundo fala. Não, e o mundo é uma ervilha, né, cara? O mundo é uma ervilha, né? Aí eu falei assim, cara, mas eu não lembro, eu não tô lembrando de você. Ele falou, pô, eu morava na Dias da Cruz, cara, tu não lembra, cara? Eu falei assim, caralho, o Meia é um país, né? O Meia é um país também. Cara, eu tava em Amsterdã também, bicho. Tava lá no Museu Anne Frank, né? Fui lá, tentei comprar na hora lá, isso em 2024. Aí eu tentei comprar um negócio, não consegui. Porra, aí vinha um cara me abordar. Pô, não sei o que, Porra, tu não lembra de mim não? Eu falei, não. Ele, pô, eu moro lá no Espigão, cara, do Meia. Conheço teu pai e tua mãe, não sei o que. Eu falei, caraca, o cara foi me encontrar em Amsterdã, velho. Como é que... Pô, eu não conheci o cara do Espigão, sabe? Assim,
Como é que, cara, o mundo é muito pequeno mesmo. Uhum. Pô, que legal. E, cara, e viajar é história, né? Sempre histórias, né, cara? A gente, sei que tu tá se coçando aí, tu quer contar alguma coisa. Conta aí. Ele já me olhou assim, eu já falei assim, Aí. tem alguma história aí da mão. Fala uma história tua aí. Então, uma vez a gente tava indo o campeonato na Arábia Saudita. Aí, que é 1 hora, tipo, de Dubai, né? de De avião, de avião a gente foi. E aí, a gente chegou lá e foi pro campeonato. Só que aí, depois, eu ganhei a luta assim, acabou, ganhei. Aí, eu fui, que ele me inscreveu em 2. Aí, Então, uma competição de jiu-jitsu, né? Importante. jiu-jitsu. E aí, quando ele chegou, ganhou a primeira, lutou lá o jiu-jitsu normal, quando acabou, eu falei assim, e essa outra aqui, que horas começa, né? E eu achei que era um outro peso, que era outra coisa. O cara falou assim, cadê as luvas? Eu falei assim, E luva? cadê a protetor de perna? Cadê o protetor de Vai canela? tá aí? Não! Jiu-jitsu. Jiu-jitsu! Jiu-jitsu, não jiu-jitsu! A regra é tipo judô, jiu-jitsu e karatê Juntos. juntos. Só que pra ganhar, você tem que fazer tipo o saikomi ou o impon nele. Sai comigo ou segurar no Aham. Ou pode também finalizar no braço e fazer estrangulamento. E aí o Hugo jogou, fez. E pô, aí ele, pô, acabou, né? Eu celebrei a Ele comemorou, aí voltou no meio, Hajime, cumprimentou. tem que ganhar 3 vezes. Tem que ganhar 3 vezes pra ganhar, ele não sabia, cara. Entendeu a regra da luta ali na hora. Na hora, Então eu joguei, aí celebrei. Aí do nada, eu tava já saindo. Aí ele assim, volta. Hajime. Ué, Hajime de O novo? Hugo me olha assim, mas Admir, como assim? Como assim? Aí eu joguei, aí eu celebrei. Aí ele assim, Hajime de novo. E foi aí que ele descobriu que era 3 vezes, né? Aí depois eu nem celebrei. Depois que ele me deu a vitória, que eu nem sabia se ia ter. Tá, já ganhei mesmo, né? Ô, Hugo, no jiu-jitsu, né? Qual a posição que você gosta de jogar? Fazendo guarda? Você gosta de ser passador? Você gosta de derrubar? Fala um pouquinho do teu estilo de luta. Eu vi, ele lutou uma etapa do ADCC. Lutou. É, Lutou. Bacana que eu falar também do ADCC do Mar Morto, né, cara? A gente foi na Jordânia. E da... Chegamos lá na Jordânia 2 da manhã, mesmo esquema, né? O cara lá no aeroporto pra buscar a gente, aí ele falou. Muito estranho, cara. Aí ele falou, tem certeza que é esse cara que vai buscar a gente? Eu falei, vambora. É ele. O cara já veio direto em mim e falou assim, vamos? Eu falei, vamos. Entramos no carro e fomos. E cara, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ir na Jordânia, não? ainda não. Então, na Jordânia, a ida para o Mar Morto fica no lugar mais profundo da Terra, né? Então você tem que descer uma ladeira, cara. É a maior ladeira. Eu achava que a Rio Petrópolis era grande, a descida ali da Rio Petrópolis, Rio Teresópolis, Serra das Araras, não é nada, meu. Nada. É muito maior. É profundo, cara. É profundo. É uma descida profunda, vai descendo, não acaba. Beleza, chegamos lá no Mar Morto, já de madrugada. Só que aqui é o hotel, atrás é o Mar Morto e aqui é a competição. É um do lado do outro. A competição era dentro de um complexo, né? Então, mas essa descida, no caso, é de carro. É rua, né? Mas é uma rua que tu vai descendo. E vai descendo e... Indo. Assim, quilômetros. A gente foi, tipo, uns 40 minutos de descida. 40 minutos de descida. Só de descida. Beleza. E com vários... E uma coisa que a gente não sabia, né? Tem checkpoints, né? Que são tipo blitz da polícia, né? Ali, porque a Jordânia... tava ali próximo bem próximo a Israel, né? Uhum. E tava já tendo ali um período de conflito, né? Então era bem intenso assim os checkpoints, né? Os caras olhando com lanterna dentro do carro e tal. Chegou lá de madrugada, o cara era um homem, era uma mulher, né? A mulher na recepção perguntou, e tava assim, ó, tava assim, dormindo, cansada. Aí a gente assim, olá, ela assim,
Aí depois perguntou, você quer comer alguma coisa? Aí esse cara vira pra mim e fala assim, você tem um chá de camomila? E a mulher, pô, chá de camomila? Uma criança pedindo chá de camomila? Que é isso? É. E eu nem sabia como falava camomila em inglês, né? Mas aí quando eu escutei ele falando, camomile tea. Camomile tea. Mas enfim, chegou lá, cara. Esse campeonato foi assim, para mim, né, como treinador, foi um dos mais intensos, porque a gente nunca tinha ido no ADCC, né? Aí tinha cara fumando, bebendo, assim. Aí, só que era. Atleta não, né? Não. Não, claro que não, mas é importante contextualizar, né, cara? Porque a Jordânia é um país onde as pessoas fumam muito, muito. Que então, quando a gente entrou no hotel, tava um cheiro de cigarro. Cara, por todo lado, né, cara? E aí, na hora que entrou na arena de luta, era dentro do hotel, né, assim, pô, uma fumaça, cara, parecia uma boate, né? Porque era um tamanho de um ônibus, um pouquinho menor o espaço, assim, ó. É um espaço pequeno. Com a galera que a ADCC é um campeonato que é referência em grappling. O ADCC é um campeonato. Vários campeonatos do mundo de grappling. Esse. Tem uma regra própria. E assim, o que é bacana, que a gente gostou muito, com música, né, cara? Tá DJ. Tava música. Aí ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, caramba, vai ter essa música mesmo durante a luta, né? Aí teve música, os caras fumando, e tava assim na grade. Ambiente hostil. Hostil, né? E aí rolando a luta e tal, aí caiu do lado de fora do tatame. Continua, não para. Continua e os caras jogando dinheiro, cara. Jogando moeda, jogando nota. E a porrada comendo aí. Pô, me senti literalmente no filme, né, cara? O cara... Clube da Luta, o cara jogando as notas assim. Mas ainda assim parou, porque quando é adulto, que as lutas de adulto, eles deixam, cheguei até, eu vi uma luta, que eles foram até na grade de metal, assim, e não pararam, ficaram lutando. Derruba a televisão. Derruba a televisão, árbitro cai. O nosso professor, ele lutou também uma etapa aqui, foi de São Paulo, né? Foi. Ano passado. Meu irmão, tem que ver o vídeo. É mesmo. Ele é do grappling muito, assim, nosso professor. Pô, muito legal. Já foi para os Jogos Pan-Americanos, na equipe do Brasil. Cara, ele joga todo mundo. Aí ele, meu irmão, ele jogando a cama, ele vindo pra cima do cara da filmagem, ele não largar, e pressionando a filmagem, o cara filmando aqui. Doideira, cara. E aí acabou, aí uma das lutas acabou, o cara falou assim, tu não vai pegar teu dinheiro lá, não. Parecia que era rinha de galo, né? Lembrei do Carson. Até. Pô, rinha de galo, né? Cara, encontrei com um cara que era amigo pessoal do Carson, né? Eu fui fazer um evento agora. Aí ele falou muito desse lado do Carson, ele falou, cara, ele era amante de briga de galo, velho. Pô, ele ficava doido com isso. Ele adorava, cara. Fala do sumo aí também, né? Então, cara... Eu competi o brasileiro de sumô também. E... Caramba! Não tem peso, é absoluto o campeonato. Caramba. Então, você usa uma haste, que é tipo a faixa... Só que não tem faixa, é só branca e preta, né? O Mawashi, ele tem só duas cores que são uma bege, né, e uma... Pô, eu tava no Japão agora em março, eu queria muito ter... Mas lá, assim, o tempo inteiro na televisão. Sumô lá é uma coisa que nem o Muay Thai na Tailândia, né? Sim. Cara, no passado eu tava na Tailândia, eu fui num ginásio lá, que ia ter uma competição, todo dia tem, né? Tava onde é que eu tava? Eu tava em Krabi. Aí era um pai... o filho deitado, ele fazendo massagem, preparando, assim, que é um show, né? É muito bacana. Porra, é muito legal, cara. E esse lance, cara, da cultura da luta, né, cara, é fantástico, né, cara? Dá uma identidade do povo, né, cara? Isso pra mim é fora de série. E pra criança, então, né? Pra ele, cara, o sumô, né? Primeiro que chama muita atenção, né? Uma criança lutar sumô já é uma coisa. Segundo, é uma criança que tem um biotipo ectomorfo, né? Um cara magrinho, né? Os garotos que eu tava lutando, não vou falar ninguém é gordo, só que... Mais cheinho, já mais forte. E aí foi engraçado, né? Porque o presidente da Federação de Sumô do Rio de Janeiro,
ele estudou comigo na escola. E era um cara que a gente, no intervalo das aulas na escola, a gente fechava a porta da sala e fazia a porrada comia dentro da sala, né? E ele sempre gostou de luta. E esse cara falou assim, pô, eu vou me especializar em sumô. Ele já falava isso isso na década de 80, pessoas riam, né? Porque a gente não tinha acesso à informação que se tem hoje, né, cara? Hoje tudo é muito fácil com a internet. Na década de 80 ninguém sabia o que era o sumô direito, só o que vinha na televisão aberta. E aí esse cara quando eu vim ao Brasil, ele falou assim, pô, tu não quer trazer teu filho, há 2 anos atrás, tu não quer trazer teu filho pra vir fazer um treino de sumô aqui, não? E a gente levou e o Hugo se amarrou. Logo de cara falou assim, cara, isso vai ele mesmo. E aí, depois que eu competi, eu fui a primeira criança no Rio de Janeiro, competindo pelo estado do Rio de Janeiro, a ganhar uma medalha. Participar, que ninguém nunca participou antes. Nunca tinha tido uma criança fazendo sumô no Rio de Janeiro. Né? Então, com esse... E essa competição ela foi aonde? Foi em São Paulo, cara. Foi loucura, né? Eu cheguei assim, falei, vamos alugar um carro, vamos pra São Paulo, porque eu tava de viagem aqui, não tem carro, né? E pegamos o carro, engarrafamento animal, 10 horas para chegar em São Paulo, né? Que tá em obra ali, a Serra dos Araras e tal. Mas chegou lá, a atmosfera da competição de sumô é muito interessante, né, cara? Porque é muito ligado à tradição japonesa. Então tem o do-ryo, né, que é a área de luta, fica no alto de um barranco, né, assim. E também é tipo pedra, assim, é uma pedra, só que... Não é pedra, é barro. Barro, só Muito, que né? com areia. Barro com areia, né? Então os atletas podem jogar o cara lá de cima, né, cara? Então... E aí tem só uma areia que é a mais fina. Quando é no chão é a areia mais fina. Que nos adultos, quando que tem o profissional e o amador. Nos profissionais, eles vai e empurram e caem no lado de fora da área. Em cima não, cara, no chão, cai No em cima chão? do barranco. No chão, cai e volta. Às vezes cai em cima do árbitro que tá lá fora, né? E você tem um árbitro. Sim. Medalhista. A primeira luta eles já botaram ele com um garoto que era mais experiente, um garoto que já tinha ido lutar 3 vezes no Japão. E ele fez um ponto que foi um ponto que era digno de vídeo replay. Mas a tradição lá, a cultura japonesa, não quis chamar o vídeo replay. O árbitro central viu que o ponto era dele, deu o ponto, deu a vitória pra ele saiu da área, mas depois lá Saiu, voltou e deu pra ele. A comissão técnica da comissão de arbitragem deles lá decidiu mudar o resultado. É esporte, né? A gente aceita, mas... Ele tomou por, tipo, 1 milésimo de segundo. Foi 1 milésimo. E ele tinha quantos quilos mais que ele, assim? Era bem Muito. mais pesado, uns 10 quilos a mais. E no jiu-jitsu, você costuma também se jogar no absoluto? Como assim? Lutar no absoluto? Eu nunca lutei. Não, no absoluto não. A gente tenta respeitar muito essa questão, né, da categoria de peso e desenvolvimento dele, né? Apesar de ele participar de tantas competições, a gente não quer dar uma acelerada nesse processo, né? Sim. Hoje ele faz... tinha perguntado da rotina, a gente não respondeu nenhuma pergunta, né? Não, mas pô, o papo tá bom demais, cara. O papo tá bom demais. Mas assim, a rotina do Hugo, né, com a mudança da escola, ela permitiu que a gente se dedicasse mais tempo ao treino técnico. Né? Meu primeiro treino é das 7 da manhã até as 10. Depois eu faço o crossfit, que é a preparação física. E depois... Vai pra escola, né? Vou pra escola, almoço... Ir pra escola quer dizer abrir o computador. Só senta lá, almoça e estuda ao mesmo tempo, né? Otimizando o tempo. Depois tem o treinamento passivo, né? Que poucas pessoas fazem no Brasil. Que o treinamento passivo é literalmente dormir. Né? Tem que dormir durante o dia para recuperar. Ele treina 5 horas da parte da manhã, teu corpo tem que recuperar. Né? Então... Aí eu durmo uns 40 minutos, vou pro treino. Já é uma coisa religiosa. Já, tem que ter, cara. Tem que ter. Que é literalmente aquela parte, vamos resetar o garoto, né? E aí eu vou pro treino, aí eu fico das 3 às 4 até as 9 da noite.
volta em casa. Dependendo do dia, né? Então, tem ali o treinamento, alguns dias tem o Muay Thai, alguns dias, né, Tem o judô, judô, a ginástica. a ginástica olímpica, que ele continua fazendo, a gente não abre mão da ginástica olímpica, né? A gente sabe que ele não vai ser um ginasta de alto rendimento, mas flexibilidade, né? A própria condição física. Hoje a gente fala que a parte da composição corporal muscular do Hugo não é da parte da preparação física, né? Ela vem a bagagem da ginástica. Até o próprio o Van Damme, na época, ele praticava balé, e o Djokovic também, cara. Sim. O Djokovic, para ter aquele... eu vi uma entrevista dele falando que é fundamental para ele, porque ele tem muito aquele elasticidade ali sim. Pô, tem que ter um alongamento muito em dia, e, meu irmão... A gente até cogitou dele fazer o balé, né? Mas ele não curtiu muito, não. Mas na ginástica ele consegue trabalhar essa valência também, né? Só que quando O balé, porque o engraçado do balé, né? Eu falo sempre por causa do meu pai, né, cara? O meu pai era militar, né, cara? E meu pai, durante a ditadura militar, ele foi infiltrado, cara, agente dentro da escola de teatro. Só que ele gostou tanto do teatro e da música, da arte, que ele era o infiltrado que vista grossa e curtia aquele momento de estar ali, né? Então, assim que ele praticamente acabou o governo militar, ele acabou se dedicando mais às artes, né? Continuou sendo militar, mas se dedicando às artes. E uma das coisas foi a dança, cara. Ele acabou se envolvendo com dança, foi fazer balé clássico. E aí eu falava assim, foi bombeiro militar, né? Saiu do exército, foi pro corpo de bombeiros, e ele virou e falou assim, eu falei assim, pô, pai, na época eu era adolescente, falou, mas, pô, balé, cara? Ele falou assim, meu filho, me segue que você vai me agradecer no futuro. E eu falei assim, mas por que me segue? Você vai entender. O balé tem muitas mulheres, poucos homens. E sem falar que dá longevidade. Você vai entender isso no futuro. Eu falei, seu mago, visionário. E é engraçado que eu, com 15 anos, né, eu fazia os esportes que eu treinava, judô, jiu-jitsu e o taekwondo, né? E comecei a fazer aula de balé, cara, também, né? E o Hugo ri porque ele não consegue imaginar um cara do meu tamanho hoje em dia, né, fazendo balé. Nem eu consigo, né? Mas naquela época. E meu pai se enveredou para o ramo da dança de salão, né, cara, depois, né? Então ele unificou a plasticidade do balé na dança de salão e usou isso para a vida. E eu transfiro, cara, esses conhecimentos, né, também que eu aprendi lá, né, de flexibilidade. Né, claro que estudei muito depois, Sim. Mas transfiro um pouco para a realidade do Hugo, né? Então ele tem uma conexão muito forte com a música, com dança também. Você curte música também, Hugo? Uhum. O que você curte ouvir o que é? Uma delas é o Rapa. O Rapa? Legal. Também. Acende o farol. Tim Maia? Tim Maia. Farol Isso é engraçado, a gente foi num jogo de beach vôlei lá em Campeonato Mundial de beach vôlei, não, de futebol. Futebol de areia, né? Foi futebol. E aí o goleiro Mão, né? Pô, cara, fantástico, gente finíssimo. Deu a luva, era a última partida do Mão, aí deu a luva de presente pro Hugo e tal. E o Brasil foi campeão desse torneio. E, pô, os caras botaram o Tim Maia. Foi a primeira vez que ele escutou e falou: papai, isso é muito bom, cara. Aí só que eles botaram, tipo, com um farol piscando mesmo. Os refletores, né? Farol. Cara. E curte também. Eu sou a mosca. Raul. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Hugo, gente, o Hugo, na verdade, ele tem alguma coisa ali entre 10 e 40 anos. Gustavo. Caramba. Mas também tem um lado, aquele negócio, como bom brasileiro. Como bom brasileiro, gosta também do funk, cara. Gosta do funk? Eu quero te. Não, gosta também do Gustavo Lima. Gustavo Lima? Mas o funkão, ele. O tum-tintá.
O Parado no no bailão. bailão, eles não sabem nem o que quer dizer lá nos Emirados, eles só ficam falando, parado no bailão. Aí cantam, a gente cantando em inglês. É engraçado, né, ver as crianças, né? Isso é muito legal, né? Tu vê a tua cultura sendo absorvida por outras culturas, mesmo que ela nem o saiba, né? Logo no meu primeiro ano lá nos Emirados, a gente foi numa festa e aí tava tocando lá o Bumbum Tantan, né? E o Bumbum, eu esqueci até quem é o artista. Vai com bumbum tanto. Isso aí. E aí eu vi os árabes lá, Bumbum Tantan, e os caras nem sabiam que eles estavam dançando só, Eles né? estavam assim, e aí... E aí tinha uma animadora, e essa animadora também não sabia eu que era brasileira, mas ela falou assim, vamos fazer um concurso aqui, era uma festa de professores, quem dançar melhor essa música vai ganhar aqui um presente e tal. E eu escutei a música, eu dancei como brasileiro, né? Meti a mão no joelho, sem vergonha nenhuma, e dancei lá, quebrei tudo. E aí eu ganhei o prêmio, né? Quando eu fui receber o prêmio, ela falou assim, você é da onde? Do Egito? Porque eles acham que eu sou egípcio, né? Porque eu pareço com egípcio. Você parece um pouco um libanês, né? Eu? Pô, vou tirar essa onda aí, ó. Não, é sério, hoje em dia, né, a gente vivendo lá, a gente consegue, vai associando, né, o biotipo, né? Mas os caras, o egípcio que quebra tudo. Aí eu falei assim, eu sou egípcio não, eu sou brasileiro, cara. Aí ela, logo vi, soltou em português, né? Logo vi. Aí tocou o El Chan, né? Essa é uma mistura do Brasil com o Egito. É muito... Cara, eu tava na Tailândia também, aí, ano passado eu fui entrar no restaurante, aí o cara viu que eu era brasileiro e falou, brasileiro, nossa, assim, você... Eu falei, caramba, meu, aí botou lá no... Cara, essa música, já... Sim, essa associação com o Neymar direto, né? E também, os árabes nem sabiam, botaram música com palavrão no casamento. No casamento, botaram música, postaram, aí botaram com palavrão, falando um monte de palavrão, e eles dançando. Aê! Na hora do palavrão, eles falaram, aê! Não sabia, acharam que era uma coisa boa. Coisa normal, né? Aí botaram uma música português no casamento e começaram a dançar. Aê! Interessante falar do casamento, né? O casamento árabe, né? Separa, né? Tem duas festas, uma festa pro noivo e uma festa para noiva, não se misturam, né? Ali, como é a nossa celebração. Sério? Né? Caramba. E também Separado, homens para um lado, mulheres para o outro. e também tem a coisa religiosa do se o pai ou o marido quiser que usa, a mulher tem que usar hijab. O hijab e o niqab, né? O hijab é o que cobre o cabelo e o niqab é o que cobre a face, né? Eles usam no casamento. Antes do casamento, eles falam. Se quer expor ou não a noiva, né? Então, cara, é muito maneiro. Pô, que resenha. Tem tempo de podcast, produção? Que a gente vai embora. Ô, Léo, a gente tem um quadro aqui que é a pergunta da produção. Opa, então, vamos lá. Vou curtir aqui o queijinho do Armazém do Goiano. Aí, Hugo, até o cai final pra do dentro programa, aí. o Armazém do Goiano vai ter que dar mais a recarga pra cá. Goiano, tá aprovado, hein? Vai levar uma amostrinha lá pra Dubai também. Perguntar aqui, o maior legado de um pai é criar um filho capaz de superá-lo. Mataruna, você tá preparado para esse dia? E Hugo, como é construir sua própria identidade sem sentir o peso e a cobrança do sobrenome, no caso, do seu pai? Então é para falar tipo do Mataruna? Aqui ele pergunta para você. A pergunta para mim aqui, né? O maior legado de um pai é criar um filho capaz de superá-lo. Isso é para mim, né? Mataruna, você está preparado para esse dia? Então eu vou responder a minha parte e depois eu traduzo a tua pergunta. Cara, eu tô preparado desde o dia que ele nasceu, né, cara? Esse moleque, quando nasceu, eu olhei para ele e falei assim... meu filho, né? A gente se sente orgulhoso de ter um filho e tal. Mas eu já sentia que ele tinha alguma coisa diferente, cara. Ele já era um bebê diferente, né? Eu morei em Cuba, né, cara, durante 3 meses. Fui fazer um curso e acabei ficando um período maior.
e fui trabalhar num hospital de recém-nascidos, né? Então eu acabei aprendendo um pouco de ginástica passiva para recém-nascidos, que é uma coisa que não tem no Brasil, né? No Brasil o pessoal fazia chantala, né? Que era aquela massagem, mas ginástica para recém-nascido não tinha. Então quando ele nasceu eu comecei a pegar um pouco dessas técnicas que eu aprendi lá em Guanabacoa, né? Num centro médico, e comecei a usar com ele, e eu vi que os tipos de reflexos que eram estimulados com ele dava uma resposta totalmente diferente de todos os bebês que eu já tinha trabalhado E antes. também, com quantos anos, quantos dias por mês que eu fiquei em pé, sozinho. Ah, não, sim. Tipo, eu pegava no armário e levantava. E assim, ele tipo, precocemente, né, A parte motora a dele parte já tava motora bem. já estava bem estimulada por conta da própria ginástica passiva que a gente fazia, né? Mas ele foi uma criança sempre muito independente, né? Então, assim, com 2 anos de idade, ele já escalava os armários como normal, como qualquer bebê, mas ele não era escalar baixinho, o cara já subia lá para pegar copo, então a gente já foi vendo que ele era um cara um pouco diferenciado. Uma vez a gente estava em Munique e um frio, cara, e tinha que trocar esse cara, trocar a fralda no meio da neve e tal, e eu segurei, na hora que eu segurei ele abriu os braços com uma força que eu falei assim, cara, esse moleque... Não, fiquei... Vai ser brabo. E aí eu conversei com a minha esposa na época, né? Eu falei assim, cara, ele é um cara diferenciado. Esse bebê é diferenciado e a gente tem que começar a aproveitar desde cedo, né? Então, assim, quando você me pergunta se eu tô preparado para esse dia, eu tô desde, literalmente, do momento que eu comecei a perceber e entender um pouco do que era o Hugo, né? O Hugo, literalmente, é um cara extraordinário. É um menino que não mostra, não condiz, não, o que o nosso amigo estava falando agora, né, da questão da idade, né, a idade dele, né, cronológica não bate muito com as experiências que ele já tem, né, tem muito estimulado, sempre foi muito estimulado. Então a gente está sempre super preparado para isso e orgulhoso, né, cara, muito orgulhoso. Que legal. E criando cada vez mais oportunidades, né, cara, buscando sempre desafios, nunca tentando estagnar, né, porque ele é um cara de desafios, né. A mamãe tá ali fora querendo, só dando uma piscada orgulhosa dele, né? Olha lá pra ela. Aí, coisa boa. E assim, cara, pro Hugo, né? Hugo, como é que é construir você mesmo, ser você mesmo, né? Sem sentir cobrança, sem sentir o peso, né? De ser meu filho, né? Porque pra ele eu não tenho. Isso que é engraçado, né? Os meus amigos, né? A sociedade me respeita muito, né? Pela história que eu construí, mas para ele eu sou um cara comum, né? Então ele fala assim, me desafia, quero ver você fazer isso aí. Pai, você ainda consegue dar mortal? Vamos dar uns mortais ali na cama elástica ali. Então, para ele, eu sou um cara normal. Ele acaba não sentindo tanto, né? Essa questão do peso do nome, né? Comparar, não, né? Porque são tempos diferentes, né? São crianças diferentes, né? Ele acaba, assim, né? Servindo muito, eu falo assim, ele acaba servindo muito como exemplo para outras crianças, né? Ele é um role model, né? Um modelo para outras crianças. Isso é uma coisa muito bacana, né? De chegar e ver outros pais perguntando assim, pô, mas como é que você faz para ele ser tão educado? Como que você faz para ele comer bem, né? Eu acho que isso é maior. Esse legado ele é muito maior do que qualquer resultado que você vai conquistar. Qualquer medalha. E a gente fala muito isso na nossa equipe, né? Que a gente vem de uma equipe que é muito... que abraça muito, né? E a gente fala o tempo inteiro assim, a gente fala, cara, eu como faixa preta, né? Que me tornei depois de mais velho, Adriano também é faixa preta, a gente não quer provar isso ali dentro, sabe? De tipo assim, não quero ser o bambambam do treino. Claro que a gente gosta de treinar forte, mas a gente entende também que a gente tem que ser o exemplo. O nosso professor ele tem muito dessa disciplina e a gente acompanha muito ele ali. Eu estava trocando ideia com ele anteontem com relação a isso. Ele falou, cara,
João, a gente tem que ser agregador, cara. A gente tem que, Verdade. que nem esse amigo que, né, infelizmente sofreu esse problema, que está hospitalizado, ele fala ali que a gente tem que chegar e provar que a gente é uma equipe. E eu fui lá sexta-feira visitá-lo, né, depois da gravação que a gente teve aqui, a mãe dele estava lá. E a mãe dele falou assim, cara, agora eu tô entendendo o que é o jiu-jitsu. Falou assim que, pô, ontem veio gente do jiu-jitsu, hoje já veio uns amigos mais cedo. Você tá vindo aqui, a gente tá fazendo uma corrente pelo cara. E a gente se tornou, o cara, em um ano, ele virou um cara da família. Sabe? Isso aí, ô Léo, é maior do que o cara chegar e falar assim, cara, aquele cara ele é brabo. Não, tem que falar aquele cara, pô, aquele cara ele é amigo. Aquele cara ele tem um coração bom. Entendeu? Isso o esporte ele é muito transcendente com isso. Verdade, cara. É verdade. Pô, é demais isso aí, cara. Eu falo assim que o jiu-jitsu, né, cara, principalmente hoje em dia, né, cara, ele sempre foi muito forte nas raízes e tal, mas hoje em dia a gente até brinca que às vezes é como uma seita, né, cara? Porque as pessoas se conectam pelos seus objetivos, conectam em ter uma vida saudável, mas as pessoas se preocupam uma com as outras, né? Você não tá. Como abre portas. Exato. Você não se preocupa só em estar vencendo um treino, né, cara? Não é o vencer o treino. Não, é sobre você ser melhor. E literalmente, né? A gente fala, às vezes a resenha, né, pós-treino é maior do que até o benefício do próprio treino, né? E algumas pessoas falam, tipo assim, eu sou melhor. O que é mais importante é fazer melhor do que você fez ontem. Sim, e o Hugo, é muito difícil uma criança, né, na sua idade, ela ter essa mentalidade, né? Porque assim, você, apesar da sua vivência, da sua, né, gigantesca, você tá num ambiente competitivo. Isso assim, às vezes para o adulto é muito difícil você lidar com a questão do ego. Exatamente. E você acaba sendo esse exemplo na alimentação, na luta, para as crianças que estão ali. As crianças querem ser o Hugo, né? Querem tomar como exemplo o Hugo. Uma coisa que é legal, assim, às vezes a gente volta da competição, nem toda competição se ganha, né? Isso ele já sabe, já aprendeu isso, né? E às vezes ele entrou no carro, né? E a gente tem a troca, né? Do feedback do que foi a competição, né? E às vezes ele vira para minha esposa e fala assim: ó, mamãe, eu aprendi essa lição, página virada, agora vamos pro próximo objetivo. Pô, para um moleque. Para um moleque isso, ele já falou isso quando tinha 8 anos, foi a primeira vez que ele falou, né? Ele falou assim: ó, essa etapa aí, resultado não muda. Não volta no passado. Até se voltasse, não vai poder mudar. Mas não volta. Que tá no passado, fica para passado, esquece. Vira história, né? Chuta a bola para frente. Bola para frente. Porra, que legal. Pô, que maneiro. Independente da medalha, né, cara? Não é só o ganhar, né? Mas às vezes ele ganha e a gente dá uns toques, ó, vamos ajustar isso aí, ajustar. Ele fala, beleza, foi bom, mas página virada, vamos pra frente. Você acaba aprendendo mais com a derrota do que com a vitória. A derrota nos ensina muito mais, né? Porque eu lembro, a gente foi pro Pan Kids, né? Que hoje é a maior competição Kids do mundo, né? Eu fiz 5 lutas. E saiu de lá sem medalha. Sem medalha. Pra ganhar, na época, precisamos fazer 8. 8 lutas, né? Era uma competição muito cheia, né? Mas os erros, né? Assim, as lutas foram sensacionais. Até hoje, pra mim, foram as melhores lutas que ele fez, foi no Pan Kids. Garoto, eu joguei e o árbitro, assim, segurando que eu joguei lá no alto e ele... Jiu-jitsu, a competição de jiu-jitsu da IBJJF, né? É uma competição, assim, é o sonho de toda criança. Primeiro tem associado, né? Porque é em Orlando sempre, próximo à Disney, né? Então as crianças que vão lá vão pra Disney. A gente não foi com o objetivo de ir na Disney, porque eu nunca tinha ido à Disney, eu nunca tive isso, né? De ir para os Estados Unidos quando criança, meus pais nunca me criaram com essa perspectiva de ir para fora.
Mas quando a gente foi, ele também não foi com a perspectiva de ver o Mickey, né? A perspectiva era ir pro evento, entender o evento, porque claro que a gente queria que ele ganhasse, porque a gente sabia que ele estava indo bem ali. Mas o objetivo era entender o que era, o que é esse universo Kids, como é que tá esse universo de competições Kids pelo mundo. Esse era o meu objetivo como técnico. E ele chegou lá, nessa época ele treinava mais judô do que jiu-jitsu, então ele chegou jogando as crianças tudo pra cima, né? E os árbitros ficando desesperados, né? Segurando criança no ar, então, pra não cair, porque era cada queda mais bonita do que a outra, né? E aí ele sai dessa competição, depois de 5 lutas não ganhou a medalha, e com o maior... vantagem. Perdeu por uma vantagem, mas... Também eu era 1 quilo mais leve. Ele era mais leve, era mais novo, mas a gente aprendeu muitas lições, né? Então, é uma competição que serviu, foi a primeira competição que ele perdeu de fato, né? Foi a primeira vez que ele perdeu e foi uma competição super grande. Então a gente aprendeu muita coisa ali naquele momento que transferiu para as outras, né? E até mesmo para mostrar que a vida não é só ganhar. Que o maior problema hoje que a gente vê no mundo kids, né? O esporte de alto rendimento para criança, ele acaba sendo uma porta de saída para muitas famílias, né, João? A gente sabe que a condição econômica no Brasil ela não é regular, não é igual para ninguém. Mas o universo Kids ele tem a questão dos patrocínios, né, a visibilidade, que é uma coisa muito bacana, né? Crianças hoje, né? O Hugo lá tá na rede social lá, como é que é o teu Instagram mesmo? Hugo Mataruna. Hugo Mataruna, né? Sigam ele, tá indo em busca dos 50... Vai estar aqui na nossa descrição também. Tá em busca aí dos 50 mil seguidores para avançar na visibilidade, mas o que hoje as competições ela tem proporcionado é um empoderamento, né, cara, da criança. Então a criança se sente com visibilidade, às vezes a criança que está excluída socialmente, né, vem de uma zona periférica, né, de comunidade, ou então uma criança que até vive em situação de rua, encontra no esporte um momento de ganhar um valor, né, cara? Ela aparece na mídia, ela aparece no highlight, ela sobe no pódio, dependendo da competição, tem premiação em dinheiro. Sim. Né? Então, e aí patrocínio, tudo bem que patrocínio ainda é uma coisa muito devagar no Brasil, né? Principalmente para crianças, as pessoas acabam não levando a sério o investimento a longo prazo. Exatamente. A categoria mais dentro do jiu-jitsu, né? Brasil é adulto faixa preta. Né? Nas outras não se encontra uma valorização, uma oportunidade, né? O mundo do patrocínio em geral, tirando os Estados Unidos, o Brasil ainda tem um pouco dessa cultura, mas tirando o Brasil e os Estados Unidos, fora desse eixo, ainda é mais difícil, para falar a verdade. Sim. Né? Tirando algumas empresas que literalmente são empresas grandes que apostam e investem, não no jiu-jitsu, né, mas em outros esportes, né? Legal. Léo, cara, muito legal esse bate-papo aqui. Hugo, obrigado. Porra, cara, tu é um exemplo. Muito obrigado. Sigam aí. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Prazer, João. Prazer. Tem que ter a parte 2, cara. Ano que vem você vai divulgar a tua marca aqui, tá? Vamos trazer aqui. Com certeza. Quando voltarem no Brasil, as portas estão abertas. E temos um quadro aqui, um quadro chamado 3 Conexões. Opa. Vou começar pelo seu pai, Hugo, para você entender como é que funciona essa dinâmica. Pô, isso aqui vai ser até meio complicado de perguntar, né? Conexão viagem. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual é um lugar que vocês já estiveram, né? E que vocês ainda não, ou que vocês não estiveram também, lugar que vocês têm muito desejo ali de conhecer, ou de morar, ou de, enfim, de visitar, ou um lugar que já marcou a vida de vocês de alguma forma. Deixa eu conversar de repente com essa e depois eu até vou. Para mim, um país que eu quero ir muito é a China e o Japão. São 2 países, né? A cultura fortíssima. O Japão a gente estava pensando em ir no Mundial, que vai ter um Mundial agora de Jiu-Jitsu em setembro.
E o Japão é muito bacana, cara. Eu já tive já 14 vezes no Sério? Japão, né? Cara, é maravilhoso. Eu fui lá na E Kodokan, Léo. foi lá na Kodokan? Foi lá. Eu também quero ir. Pô, tu vai tirar onda lá na Kodokan. Eu cheguei num treino lá, cara. Muito legal, assim. Muito bacana, Olhando cara. assim, O Japão é a muito disciplina não é absurda. excelente, excelente. Tecnologia, comida, pessoas, limpeza, As né? crianças vão sozinho pra escola. Pra escola, E tem sim. uma mochila Específico. É, na verdade, lá tem é uma lei Aham. que as crianças elas vão sozinhas pra escola a partir de, acho que 6 anos. E todos os adultos, lá é um país totalmente monitorado, né? Os adultos, eles são responsáveis por aquelas crianças, qualquer adulto. Então, se uma criança estiver indo para a escola e tiver um adulto perto, ele é o responsável pelaquela criança. Ele não pode deixar que nada aconteça com ela. Exato. Todos Se são acontecer alguma coisa, responsáveis. você é buscado até em câmera, você responde. Cultura. Que cultura, né? Assim, e não acontece nada, né? Então, assim, uma coisa que Só que essa mochila, tipo, até se tiver água, ela flutua. a mochila E do tem japonesa, ela tem, ela é preparada para ela é preparada para quando a criança cai, para a queda da criança, né? É caríssima a mochila, por sinal, né? Você olha assim, ela é simples, material, eu não lembro se é couro, mas ela Acho que é cores. ela é uma mochila visualmente simples, mas ela é flutuável, ela é contra a queda, né? Tem Tem luz. luz. Então, e isso está embutido na cultura, né? Toda criança tem uma mochila daquela e o sonho dele é ter uma mochila dessa. vai comprar no Japão, diretamente lá. Ô, Léo, e você, cara? Pô, até Cara, se eu te lugar falar, que você não foi ainda, ou então um lugar que te marcou muito, um dos lugares que mais me marcou foi o Japão, sem o dúvida. Japão, né? O Japão é fora de Diferente de série. tudo, né? É fora de série. Mas eu tenho vontade de fazer uma viagem muito louca, assim, cara, Na descer. Tailândia. Tailândia, eu vou também, mas não é Tailândia, não, cara. Eu quero ir Pra Tailândia. Vietnã, Laos E Camboja. e Camboja, cara. Descer lá o Quero Rio fazer Mekong, também. num barco, pescando, comendo nos restaurantes flutuantes. Mas Né? não tanto com aquela visão do turista, né? Não, como local mesmo, né? Aquele do trem ou metrô. Aquele que E tem Tem uma vários. viagem que eu falei que eu quero fazer com ele quando ele tiver, pra Indonésia. que eu quero fazer quando ele tiver 18 anos, que é pegar o trem lá em Moscou, né? Pegar a Transiberiana. Não de Portugal, porque o trem sai lá de Portugal, né? Mas eu quero cortar ali o caminho, pegar já de Moscou, né? Cruzar a Sibéria toda e chegar lá no final da Sibéria, pegar um carro e vir dirigindo por cima do lago, né? E voltar. É uma semana de viagem dentro de um trem, né? De Portugal. E é um momento que, quando ele tiver 18 anos, são coisas que ele não sabe ainda sobre o pai dele, que eu vou poder chegar e como homem, né, poder compartilhar com ele, falar a minha história. Legal. Então, vai ser uma semana de imersão ali, né, de troca, né. Sim. E se querem fazer pai e filho ou Incluir a mamãe também? inclui a mamãe também? Claro, a gente nunca exclui, a gente tá sempre Não, com certeza. Aí quer fazer turismo, né? É engraçado, né, cara? Que assim, as nossas prioridades mudam um pouco, né, em função dos filhos. Uhum. Mas quando você tem um filho atleta, você tem que entender e pensar, né? Muita gente acha que é muito novo, muito cedo, claro, para muitas coisas, mas a gente está olhando ele a longo prazo. E eu não estou olhando ele como um produto, mas sim como um ser humano, né? O que ele tem que ser criança, ele brinca, ele faz as atividades deles, mas também ele tem que entender que a vida passa muito rápido, né? E a vida útil de um atleta, ela é curta, cara. Ela é curta. Então, se a gente não equilibrar, né, com a parte de prevenção de lesões, né, educação, semana mesmo ele estava fazendo um curso da Agência Mundial Antidoping, Da WADA. né, para poder lutar o Campeonato Mundial de MMA. E ele sentou lá comigo, discutiu os casos, ele perguntou sobre novas substâncias dopantes. Então, assim, são perguntas que para um atleta, né, muitas vezes o cara que está já em alto nível, o cara não tem essa preocupação, mas ele tem, né? Tudo que ele vai comer, beber, tomar de remédio, ele pergunta, tá na lista? Cara, entendeu? legal demais. E isso é bacana, mas assim, de viagem, cara, essa tríade ali, Camboja, Laos, Na Ásia Ásia suspeito. é muito bom. Ô, E Léo, Angola.
Hugo, tu já falou de algumas músicas aí e tal, ó, conexão mental. Vou perguntar para vocês a trilha sonora da vida de vocês, o que pode ser também um livro, que você é um cara super estudioso, né? Sempre foi, ou um filme também que representam muito vocês. Fala pra mim. Rock Balboa? Gosto do Rock Balboa. Rock Balboa. Não poderia ser diferente, né? E você, Léo? Cara, eu gosto, eu curto muita música, né, cara? Eu sou muito eclético de música, Aham. mas eu gosto de um AC/DC, toca. Porra, legal. O Hugo gosta do Thunder. Porra, Thunderstruck. É, Porra, legal pra cá, aquela introdução ali. é muito bom. Eu gosto de escutar um Iron, isso me conecta um pouco com a minha juventude, né, cara? Apesar de não me sinto velho, não, mas me sinto mais garoto quando escuto. Legal. Mas a conexão mental, cara, eu falo isso, né? Oi? Isso que ia falar. Hoje em dia, né, com a inteligência artificial, cara, Ele criou um canal. eu criei um canal de música minha, mas mais para minha família, né, cara? Para motivar. Que a gente tava entender como é que eu posso motivar esse cara, né? Porque, cara, hoje a sociedade não é fácil preparar um atleta, cara, porque o atleta de alto rendimento ele tem que ter gatilhos de motivação. E como é que eu posso motivar esse cara de acordo com o esporte, de acordo com o tempo, de acordo com o estado que ele se encontra, né? Que, querendo ou não, o estado, e aí eu falo, o estado de paz, né? De não estar numa zona de conflito, não estar numa. Por exemplo, a gente chegou no Rio, foi treinar num lugar, tinha tiroteio, pô, como é que eu motivo esse cara para treinar no dia seguinte, né? E não sofrer, esquecer, apagar aquela experiência que ele teve momentaneamente para não perder o foco no objetivo que ele tem. Então, com base nisso, diariamente eu escrevo músicas para ele, componho músicas, né? E aí eu faço a composição das músicas, das letras, uso diferentes ferramentas de IA, Exclusivo, hein? né? Exclusivo. Joga no Suno? Jogo no Suno, AI. Mas sabe que o jogar no Suno, né? Eu aprendi isso, né? Então, por exemplo, eu sei que ele gosta de uma introdução, um tipo de introdução. Então, eu escrevo as letras já pensando nessa introdução, como é que eu vou tocar na motivação dele na introdução, para poder ter a atração exatamente dele ficar conectado. Porque ele é um cara que Cria de Copa. Cria de Copa. Eu fiz a música Cria de Copa, né? Nascido do bairro Peixoto, subindo a ladeira dos Tabajara para ir do baile, jogava futebol na praia. O pessoal tem condição de escutar essa música? Tem, tá tudo online no YouTube. Depois a gente põe o link. Deixa o link aí. Pô, legal, cara. Não sabia desse. Cara. E assim, aí eu uso lá a inteligência artificial para adaptar. Às vezes faço a letra, às vezes eu não consigo, não vem a palavra para rimar. Tal, vou lá, peço auxílio da inteligência artificial, crio uma nova rima, redesenho e vou pro aplicativo da própria música e ponho lá os instrumentos que eu quero. Às vezes. Ele adora xilofone. Xilofone. Mas é em português que eu esqueci o nome, cara, que bate o. Xilofone. Ele adora xilofone, então põe o xilofone, põe os trompetes, põe o soul. E aí vou brincando, né, cara? Instrumento. E o Tim Maia, né, bicho? Exato. E o Raul. E o Raul Seixas. O Raul é as letras loucas que fazem a gente também refletir nessa. Só que também tem eu acho o mesmo da capoeira, aquela do... tem o berimbau. Ele gosta do som do berimbau. Legal. Galera, conexão de vida. Essa aí é a nossa última pergunta. Uma pessoa que para você, Léo, é faixa preta na vida, não necessariamente praticante do esporte, tá? Uma pessoa ali que, sei lá, faixa preta na vida. Você é um cara super preparado para responder isso. Cara, eu acho que o maior faixa preta que a gente pode ter são os nossos pais, né, cara? Os nossos pais, para mim, né, eu sou a essência da criação dos meus pais, né? Claro, todos nós somos seres humanos, temos erros, né, e acertos, né? Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo, né, que aquelas pessoas que foram os nossos heróis, né? No caso, para mim, o meu pai foi sempre o meu herói ali, né?
vai envelhecendo, vai perdendo os seus poderes, né? Mas ele não perde a essência de quem ele é, né? Hoje meu pai tem uma doença degenerativa, tem Parkinson, né? Já está num estágio bem avançado, com um pouco de demência, mas tem estados de lucidez. E nesses estágios de lucidez, quando eu estou próximo a ele, eu consigo me conectar com ele, entender o que ele está tentando transmitir, mesmo que ele não consiga expressar. Às vezes ele consegue falar. Às vezes fala, às vezes não fala, mas Da outra vez ele chegou falando Pelé, Garrincha. Mas- Aí ele assim, não, Garrincha não era tão bom assim. É assim, Pelé ou Garrincha? Pelé, o Pelé é o rei. então, assim, mesmo, né, entendendo a atual condição dele, ele continua sendo, acho que, um dos meus maiores heróis, né, Que cara? bom, cara. E pra você? Fala pra mim, Hugo, uma pessoa que é faixa preta na sua vida aí. A minha família. Aí, rapaz, aí sim, pô. Bom, Pô, que exemplo, né? O exemplo tá em casa, né, bicho? Pô, que legal. Galera, o papo tá maravilhoso. Poxa, obrigado Pô, João, por essa manhã eu incrível. que agradeço, cara, o convite, assim, né, cara? A gente tá de férias, eu já tenho um bom tempo que eu não me encontrava contigo, não falava contigo, Sim, né? minha irmã fez Tua essa irmã, ponte né, a aí. Flavinha fez a ponte, e aí, pô, quando eu olhei assim a mensagem da Flávia, eu falei, pô, não me escreve há tanto tempo, aconteceu alguma coisa, né? E aí ela falou, pô, do podcast, eu falei, cara, que barato, cara, o João é um cara formidável. E aí, Pô, a gente tá aí, né, El? e você é um cara que eu falei, cara, eu sempre admirei, né? Sempre gostei muito de vocês mesmo, né? Você e tua irmã, mas você, a gente teve uma ligação muito próxima, né, cara? O João me chamou para um show, cara. Era um concurso de bandas, né? Não sei se Caraca, tu eu me lembra disso. lembrava. Foi Lá do no Barra Garden? Barra Garden, Do cara. Barra 2007. Aí deram uma garfada na banda dele lá na final. Foi na final, né, cara? Cara, eu Pô, fiquei revoltado, falei, não pode ser assim. Não cara, a pode. gente levou um ônibus, tu lembra? Eu lembro. A galera da faculdade era um concurso de bandas da Marlene Matos, que trabalhou. Aí a final a gente foi. Não, o nome da banda era JV4. JV4, Trabalho autoral que eu tive, aí o Sodré conhece ali. Ghost. Pô, aí que legal, cara. Cara, eu sempre curti muito, assim, a ideia de pessoas, histórias e a gente fala muito aqui. Tem gente que a gente não tem aquele convívio, né? Mas a gente sabe que, cara, tá ali Afinidade, e, né, pô, cara? total. Não, e aí tá aqui, cara, hoje de férias, ter a oportunidade de vir com meu filho, né? Pô, pra mim não tem preço, cara, não tem preço. Pô, Ano que vem a Ano que gente vem- e ano que vem o Hugo vai estar falando mais português ainda. pô, mais ainda, tem como? Pô, falou muito bem aqui. Ih, É. Oi, tudo bem? How old are you? Tá, agora em espanhol. Eu quero falar em espanhol. Russo, привет, как дела? Aí, árabe, salamu alaikum, شو اسمك? se apresenta em árabe, né? السلام عليكم أنا اسمي هيوغو عمري 10 أنا من برازيل وأعيش في دبي. Olha aí. Caramba, né? por isso, Com isso a gente finaliza Opa! Hugo, por favor, Olha aí, cara. para vocês levarem uma lembrancinha aí de volta para casa. Maravilhoso, hein? Aí, ó, para beber Opa! aquele chá de camomila. Hugo. Camomiliti. Chamomile. Camomile tea. Ó, É a camisa do. olha, cara, eu te falo que quando eu vi a camisa de vocês, eu falei assim, pô, que camisa maneira, Pô, né, cara? aí, Olha aí, meu irmão. agora eu vou usar. Vou tirar uma foto lá na Burj Khalifa, vou Poxa, marcar com vocês aí. certeza. Olha aí. Aí, Hugo, pedir permissão para seus patrocinadores aqui, ó, né? Olha aí, cara. Pô, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer aí Porra, pelo maravilha. tempo de vocês. E, Hugo, sei que você não é um cara muito Você é da alimentação saudável, mas isso aqui ó, é um bom pré-treino. o Ceará que faz a Mas Ô, de maravilha. leite brasileiro lá do nosso amigo goiano. Olha aí, Mostra aí, Hugo. Mostra aí. Aí, ó. olha aí.
Valeu, Goiano. Obrigado, meu irmão. Olha aí. Poxa. E o jantar de hoje que tá garantido do nosso parceiro Beluga. Aí, Hugo. Só melhora. Aí, Só melhora, olha aí. dá uma olhada aí. Opa! As batatinhas roxinhas. Batatinhas roxinhas. Maravilha. Cara, eu confesso, quando você chamou aqui na tela aqui, que eu olhei, eu falei, pô, Pô, perto do almoço agora. perto do horário do almoço. Maravilha. Galera, o jantar tá garantido. Garantido. Pô, conto Pô, presente, cara. Conto Obrigado, galera. Obrigado pelo tempo de vocês, Ó, e depois aí pela amizade também. espero Obrigado. vocês aí também em Pô, Dubai. com certeza. Ano que vem eu tô querendo Vamos dar uma fazer- chegada lá. Eu tava vendo de vez em quando eu assisto alguns podcasts, né? E alguns brasileiros que estão indo para os Estados Unidos, né? Os caras estão rodando lá os podcasts nos Estados Unidos também. Quando vocês forem lá em Dubai, a gente vai pegar um estúdio lá e vai rodar o teu podcast lá. Poxa, com certeza. Pelo menos É. um episódio lá, né? Não, a gente vai fazer. A gente já tá pensando em fazer alguns externos também. É isso. Galera, muito obrigado pela audiência. Todo dia, toda semana, episódios semanais aqui, toda quarta-feira. Acompanha aí. Se inscreva no canal, acompanha Hugo, ele é o Mataruna lá no Instagram. E sigam a gente, deixe seu like. Aí, Estamos no Spotify, Amazon, Apple e todas as redes sociais. pô, vou seguir lá também no Spotify, vou acompanhar vocês, hein, cara? Poxa, obrigado, galera. Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, galera!